Salve, rapaziada. Aqui é o Ryan Santos, direto do meu apartamento na praia de Barceloneta, na Espanha. Ontem eu gravei um vídeo sobre a Lei Magnitsky e as implicações dessa Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Só que eu fiz questão de destacar o que podia estar por trás disso como um ataque à economia brasileira. No vídeo de ontem eu falei, tinham 4 coisas que eram boas no Brasil. Construção civil, petróleo, agro e bancos. Na Lava Jato, caíram as 2 primeiras. Faltou os 2 últimos, que, querendo ou não, eles estão caindo agora. Okay? E aí muita gente ficou, porra, Ryan, você trocou de time, você agora é da esquerda. E eu digo pra você, não. Okay? Lembre-se. Foi o Alexandre de Moraes que bloqueou o meu canal do YouTube. Eu tive que criar esse outro do zero. Se meu canal tivesse sido bloqueado, cara, eu estaria muito mais rico, eu teria muito mais influência. Cara, entre aspas, eu perdi 3 anos da minha vida. Não, 2. Perdi 2 anos da minha vida, sim. Não, foram 3. Estamos em 2025, é isso aí. 2022 para 2025. Então são 3 anos de produção de um negócio que eu plantei muitas sementes. Dito isso, no vídeo de hoje eu quero te recomendar esse livro aqui, ó. Red Notice, A True Story of Corruption, Murder and One Man's Fight for Justice, de Bill Browder. Olha só, Bill Browder. Rapaziada, é daqui que vem a verdadeira Lei Magnitsky. É daqui que vem o tal Magnitsky, que é o advogado desse cara aqui, do escritor, Bill Browder. Bill Browder, cara, a história dele é muito interessante. Olha só, você tá falando com um cara que já leu mais de 1.500 livros na vida. E uma pessoa que já leu 1.500 livros na vida, ela é muito cuidadosa ao recomendar livros para outras pessoas. Por quê? Cara, de 1.500 livros que eu li, a maioria era ruim. Ou enchedor de linguiça. Mas muitos deles eu era obrigado a ler pela minha mãe, ou na faculdade. Lembre-se que eu estudei humanas na faculdade em 2007, por aí vai. Só que assim, isso aqui é uma obra-prima do caralho. Okay? Isso aqui é um livro que todos vocês deviam ler. E se eu não me engano, tem em português. Red Notice seria alerta vermelho. Se você puder confirmar aí nos comentários, tamo junto. E tem um segundo livro aqui, que não é tão bom quanto o primeiro. Esse segundo aqui é a continuação da história do primeiro. Chama Freezing Order, Vladimir Putin, Russian Money Laundering and Murder, A True Story. Vladimir Putin, lavagem de dinheiro na Rússia e assassinatos. E aqui, se eu der um zoom aqui, dá pra ver o meu prédio ali. Olha o meu prédio ali, onde eu morava, em Moscow City. Bom, qual é a história? Cara, Bill Browder era neto do fundador do Partido Comunista Americano. Okay? Mas isso não tem nada a ver. Nada a ver. Ele, por um acaso, era neto de um cara que diziam que era um espião soviético nos Estados Unidos nos anos 20, anos 30, um bagulho desse aí. Anos 90, cara, era um cara normal do mercado financeiro que, querendo ganhar dinheiro, como qualquer jovem no mercado financeiro, ele olhou para o Oceano Azul. Enquanto todo mundo estava pensando em IPO nos Estados Unidos, em M&A, deals, de indústrias nos Estados Unidos e um pouquinho de tech, que estava começando ali naquela época, dos anos 90, o Bill Browder falou assim, olha só, cara, e se eu me meter na Polônia? E aí, cara, na Polônia, recém-chegada de mais de 50 anos, 40 anos na cortina de ferro, pós-guerra. Mais de 40 anos em comunismo.
E aí ele foi lá fazer negócio, fazer IPO, representando bancos ocidentais, através do escritório de Londres. E aí, por ele ser um cara jovem que estava fazendo algo diferente, chamou a atenção dos caras grandões de bancos. E aí ele deu bom na Polônia, foi fazer basicamente o mesmo na Rússia. Entre aspas, ele trazia capital ocidental, americano, britânico, de fundos de investimento, para tomar vantagem daquele esquema de privatização das gigantesquíssimas empresas soviéticas. E aí, cara, era coisa de comprar ações da Gazprom por 1 centavo. Porque o cidadão russo que ganhou os slipzinhos, tipo, eles ganhavam não é um token não, era tipo um carnezinho. Mostrando, ó, isso aqui significa que você é dono de ações dessa empresa. A maioria dos russos o afegão médio da Rússia não sabia que porra era aquela. Então eles trocavam aquilo ali numa garrafa de vodka. E aí, esse cara, Bill Browder, ele virou especialista nisso. Então, ele, através dos bancos que ele trabalhava, ele investiu milhões e milhões, e depois viraram bilhões, nessas empresas aí. E aí, entendendo que ele era o pica do mundo ocidental para conhecer a Rússia, conhecer o mercado russo, as empresas russas, o que ele fez? Ele saiu do banco e criou o seu próprio fundo de investimento, o Hermitage Capital. Okay? Que ficou maior ainda. Teve alguns bilhões sobre gestão e ganhou muito dinheiro. A pessoa que investia no Hermitage Capital, tipo, triplicava o dinheiro dele em um ano. Por quê? Porque ele sabia comprar empresas baratas. E sabia lidar com os russos. Sabia. A pica é a seguinte, ó. Esse cara ficou grande demais. Esse Bill Browder ficou grande demais. E quando você fica grande demais no território do russo, as redes humanas, redes de poder começam a tentar te desestabilizar. Fecharam o fundo dele. E ele teve que saído da Rússia com não sei quantos bilhões travados. Ok? Ele, entre aspas, foi injustiçado, mas ele teve que botar a cara pros investidores dele e dizer assim, porra, cara, desculpa, fui perseguido e tal. E aí, ele contratou um advogado na Rússia para defender ele. O que acontece quando você é um advogado num lugar onde a lei é uma pessoa só? Você se fode. Esse advogado foi preso por uma razão aleatória lá, foi torturado na cadeia e morreu. Qual o nome do advogado? Magnitsky. Bom, sei lá o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Magnitsky. E o Bill Browder, ele fez da missão da vida dele vingar a morte desse advogado dele, que era brother dele também, o não sei o que lá, Magnitsky. Escreveu esse primeiro livro, escreveu esse segundo. Entre um livro e outro, ele conseguiu aprovação nos Estados Unidos de Lei Magnitsky. Okay? Então, eu altamente recomendo você ler esse livro. É um livro sensacional, muito bem escrito, que mistura finanças, máfia, Rússia, Estados Unidos, como era a vida na União Soviética ali nos anos 90, e como é que se compravam essas empresas. É muito legal. Para quem gosta de empresa, é muito interessante esse livro. Aonde eu quero chegar? Cara, eu dei de cara com uma matéria do UOL. O uso da lei contra Moraes é violação grosseira, diz criador da Magnitsky.
E, mano, essa matéria faz muito sentido. Tudo bem que é de um veículo inimigo, o UOL. Quem escreveu foi Ana Satie, ok? Mas eu vou ler a notícia pra você e você vai ver aonde estão errando. Vamos lá. Não é preciso ser especialista na política brasileira para perceber que a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF é uma violação grosseira, avalia o investidor britânico William Browder. E ele trocou de cidadania, é verdade, ele virou britânico depois. O britânico fez campanha global pela criação dessa lei, através de seus livros, né? E hoje se dedica integralmente à defesa dela nos Estados Unidos e em outros países. Ao UOL, ele disse que, se Moraes acionar a justiça dos Estados Unidos para derrubar as sanções impostas pelo governo Trump, ele vence. Confira os principais trechos da entrevista. Bom, eu já vou dar o spoiler aqui. Cara, os caras que foram condenados pela primeira lei Magnitsky desse livro aqui foram pessoas que torturaram e mataram gente. Okay? Já começa por aí. Eu vou ter que defender o Xandão. Ele não torturou e não matou gente. É aqui o cerne da questão, dessa merda inteira aí que tá... Porra, será que a lei Magnitsky foi aplicada certamente contra esse cara? E aí os especialistas dizem não. E quando é não, cara, tem alguma coisa por trás. E eu e você estamos aqui sem viés político, só sendo bons cidadãos com senso crítico para pensar, opa, o que está acontecendo aqui? Por que fizeram isso? Porque assim, ó, a mídia e todo mundo vai dizer, ó, é aqui. Mas quando todo mundo diz isso aqui, você tem que dar o passo atrás e ver, calma lá. Me dá mais informação. Porque eu quero ter minha própria opinião. De novo, rapaziada, eu sou claramente bolsonarista. Eu sou claramente de direita. Estou aqui fazendo um vídeo para quase 1,1 milhões de pessoas dizendo: talvez o Alexandre de Moraes esteja certo. Vamos continuar lendo isso daqui. Browder disse que o uso da Magnitsky contra Moraes foi feito por... aqui. Browder disse que o uso da Magnitsky contra Moraes foi feito por motivos políticos óbvios. Rapaziada, o motivo político óbvio é... precisam do Brasil. Aqui, ó, na mão. O Brasil virou a Ucrânia de 2022. Precisam do Brasil aqui na mão. Não pode deixar fazer assim, ó. Tipo, tá com o Brasil na mão assim, você, tipo... é isso. E usaram um vilão que todo mundo odeia, assim como usaram o vilão da CBF, o Edinaldo. Ah, não, a culpa é dele. Toma aqui, ó. Joga pra lá. É esse aqui. Vamos crucificar esse cara aqui. Mas assim... vocês dos comentários vão me ajudar a descobrir isso. Mas assim, existe um motivo muito mais profundo do que só bater no careca. Vamos lá. Na última quarta-feira, o governo dos Estados Unidos incluiu o nome do ministro na lista de sancionados com base nesse mecanismo, que permite que as autoridades confisquem quaisquer bens que Moraes tenha em solo americano e o congelamento de contas bancárias vinculadas às instituições dos Estados Unidos. Aí vai lá o Browder falando. O uso da lei Magnitsky pela administração de Trump é uma violação grosseira. Está sendo feita por motivos políticos óbvios. Não há nenhuma alegação que eu saiba de que o ministro esteja envolvido em tortura ou corrupção em grande escala. Bom, tortura mesmo não, tá? Corrupção em grande escala nós não sabemos. Pelo que li, parece muito claro que Donald Trump e outros estão bravos com ele, Moraes, por estar processando o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Essa lei não foi feita para resolver disputas políticas. Foi feita para ajudar as vítimas de grandes violações de direitos humanos. Não vi nenhum outro caso em que a lei foi mal utilizada assim. Sou especialista na lei Magnitsky.
Não sou especialista no Brasil ou nesse juiz em particular. E o que eu posso dizer é que não é preciso ser especialista. As alegações que adversários de Moraes fizeram contra ele não estão no nível de sanção pela Lei Magnitsky. É isso, não está no nível de sanção. É igual, cara, aquelas leis de Maria da Penha, que a mulher abusa da lei. Não é Maria da Penha. Tipo, ela se... Mari Ferrer, tipo, ela vai se encostar numa lei anti-estupro, só que ela que tá errada. E aí, a origem dessa lei, que era pra proteger mulheres que foram estupradas, acaba deturpando. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Se você pegar a acusação mais séria, a de que ele derrubou contas do Twitter, de que não acredita em liberdade de expressão, essas coisas não são sancionáveis pela Lei Magnitsky. Eu sou vítima! Derrubou contas minhas! É YouTube! Fiquei sem poder trabalhar porque o meu dinheiro vinha daquilo ali. Ok? Tive que ser exilado para outros países. Mas o criador da Lei Magnitsky está defendendo o cara. Browder disse que uma das maiores preocupações ao conceber a Lei Magnitsky era garantir que houvesse uma maneira de reverter inclusões indevidas e que este caso pode tornar-se a primeira vez que isso acontece. A lei permite uma revisão jurídica. Até o momento, ninguém nunca contestou as sanções porque eram casos claros de violações. Olha o feitiço virando contra o feiticeiro. Neste caso, acredito haver uma chance real para que Moraes faça um apelo à justiça, dizendo que esse é o uso errado da lei. Cara, ele falando isso aqui, sendo um americano, britânico, e não sabendo o que aconteceu no Brasil, fica até engraçado. Olha, eu vou ler aqui de novo essa última frase. Acredito haver uma chance real para que Moraes faça um apelo à justiça, dizendo que esse é o uso errado da lei. O governo Trump está usando mal esta e várias outras leis e tem perdido o recurso na justiça em 96% dos casos. Ah, sim, porque nos Estados Unidos tem também esse problema. A Suprema Corte, que é o terceiro poder, o poder judiciário, eles são anti-Trump. Então, quando chega lá, bate e volta, entendeu? Se eu não me engano... Não, o Senado, o Legislativo é direita, o Executivo é direita, mas a Suprema Corte lá nos Estados Unidos é esquerda. E tá falando aqui, ó. Tá perdendo recurso na justiça em 96% dos casos. Porque os juízes de Washington estão batendo no Trump. Eles estão realmente se comportando como cowboys em relação à lei. Se tiver um caso em que a contestação da Lei Magnitsky fará sentido, este de Moraes é um deles. Se ele for à justiça, acho que ele vencerá. Aí aqui tá explicando aqui, ó. Browder foi um dos maiores investidores estrangeiros na Rússia antes de ser processado pelo governo de Vladimir Putin. A lei leva o nome do advogado nele no caso, Sergei Magnitsky, que descobriu e denunciou um esquema de corrupção em que autoridades russas desviaram 230 milhões de dólares pagos em imposto pela empresa de Browder. Magnitsky foi para uma prisão russa, onde morreu pouco menos de um ano depois. O Kremlin alega que foi por insuficiência cardíaca, mas entidades de direitos humanos apontam que ele foi espancado até a morte. Eu fiz um voto à memória dele, à família dele e a mim mesmo que haveria justiça. E isso não era possível na Rússia, onde o governo estava completamente envolvido no crime em sua ocultação. Quando eu fui pesquisar como poderia conseguir justiça fora da Rússia, vi que não havia nenhum mecanismo legal. E se não havia, então eu teria de criar um. Pensei em como eu poderia acabar com a impunidade para torturadores e assassinos, como os que mataram Sergei. E tive a ideia de congelar seus bens e banir suas viagens, que levei ao Congresso americano. Foi isso que tornou a Lei Global Magnitsky, aprovada em 2012 e ampliada em 2016. Rapaziada, para aqui. Lembra que eu falei para você que o Bitcoin é uma invenção russa? Bitcoin é de 2009? When was created? Bitcoin é de 2009.
Ok? Mesmo ano. Mesmo ano. Posso estar pensando alto. Outras pessoas, especialistas em política internacional, também falaram isso aí, ó. O Satoshi Nakamoto é Vladimir Putin. Olha o esquema. Pessoal, essa lei Magnitsky, que começou a correr atrás de oficiais russos e os caralho a quatro, congelar ativos de pessoas pra cá e pra lá, congelar CPFs russos, começou com a Rússia. O que produziu? Produziu uma geração inteira de russos sabendo usar criptomoeda, sabendo usar UnionPay, que é o meio de pagamentos da China que é fora do SWIFT, sabendo usar o SDT, sabendo criar conta em banco na Geórgia, na Turquia e no Cazaquistão, para que quando eles viajem eles possam usar bandeira Visa, Mastercard e etc. Entendeu? Então, eu acredito que esse livro aqui e o que veio depois desse livro ativou não só o pessoal da classe alta da Rússia, mas o pessoal afegão médio a entender, opa, vamos criar um sistema financeiro paralelo que não passe pelo SWIFT. Entendeu? É isso. E aí, cara, um outro dado. Surpreendentemente, a UnionPay chegou no Brasil faz poucos meses. Através do Banco Master, que é do Daniel Vorcaro, que é cliente da mulher do Alexandre de Moraes. Então, parece que a história está se repetindo da Rússia no Brasil. Por que eu tô falando isso tudo? Para você ler essa porra desse livro. Leia esse livro. Leia esse livro. E aí você vai meio que entender a realidade tipo, e ver assim, putz, será que estão fazendo isso de propósito? Vou terminar de ler a matéria aqui. Desde que a lei foi aprovada, várias pessoas muito ruins foram colocadas na lista, como envolvidos em genocídio no Mianmar. Matou gente, coloca na lista. Os policiais que mataram manifestantes pacíficos na Nicarágua. A lei dá esperança às vítimas desamparadas de violações de direitos humanos ao redor do mundo. Tenho medo de que, com o mau uso da lei Magnitsky, ela perca a credibilidade de pessoas envolvidas em genocídio ou assassinatos. Pensem que ela foi feita só para resolver disputas políticas. Bom, rapaziada, eu vou parar por aqui. Eu quero passar a bola para você nos comentários. Responder o que você acha de tudo isso, tá? O que tá por trás dessa porra toda, dessa perseguição ao Moraes? O meu ver, cara, a inteligência americana está julgando o Brasil como a próxima Ucrânia, ok? E se, olha só, anota o que eu tô falando, se o STF segurar a pica e dizer assim, ó, bateu aqui, toma outra aqui, ó. Bate de novo. Eu quero dizer, falar assim, ó, você, Banco do Brasil, Itaú, BTG Pactual, não pode congelar porra nenhuma. E aí ele falando isso, os Estados Unidos tirando esses bancos do sistema, o Brasil faz assim, ó. Porque o Brasil precisa desses bancos. Então, uma pessoa pode derrubar o Brasil inteiro assim, ó. Assim como o agro inteiro está preocupado com essas sanções. Mas assim, tomar 50% no agro para os Estados Unidos, você consegue vender para outros países ou produzir menos. Tomar sanção bancária, tirar Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual do SWIFT, o Brasil cai. O Brasil cai. Isso aqui aconteceu em 2009. E aí,
as sanções contra a Rússia foram escalando, só que os caras tiveram tempo para se adaptar, fazer trazer a China com o UnionPay, trazer criptomoeda, o SDT, entendeu? Então, eu acredito que essa pica toda não vai ser resolvida essa semana, nem um mês, vai ficar se arrastando e o objetivo é tirar poder do Brasil, falir o Brasil. Minha opinião é essa. Ficou longo o vídeo, né? Vou ficar por aqui. Tamo junto, rapaziada. É só o começo. Leia meus livros, né? Eu tenho 12 livros publicados, mas eu sei que você não quer ler meu livro porque você é racista. Ele é branco, tá? Então leia o livro dele, do branco aqui, ó. Bill Browder. Excelente livro. Valeu. Tchau, tchau.